Ficou dito no canto antecedente que, estando Jesus batizando na Judeia, levantara-se entre os judeus e os discípulos de João uma disputa que deu motivo a que Jesus se retirasse com seus discípulos para a Galiléia. Ao chegar a um sítio perto da cidade de Sicar, na Samaria, mostrou-se o divino mestre fatigado da jornada e sentou-se junto ao poço chamado Fonte de Jacó, onde as mulheres costumavam ir tirar água. Os discípulos dirigiram-se à cidade em busca de víveres, e Jesus ficou só naquele sítio, lançando um olhar de perdão e de bondade para Sicar, donde vinha em direção ao poço uma formosa samaritana com seu cântaro, para enchê-lo d'água. Nessa época viviam judeus em luta aberta com os samaritanos e os desprezavam como heréticos, julgando-se eles os únicos filhos do Senhor de Israel, os únicos que deviam herdar o reino de Deus, anunciado pelos antigos profetas e por João o precursor. Eram os ortodoxos da fé, os intolerantes da lei e das profecias hebraicas, como a igreja romana o é com seus dogmas e mistérios sobre a religião ensinada pelo mártir do Gólgota. Jesus, porém, que viera não para destruir, mas para ensinar a lei de Moisés, explicando-a em espírito e em verdade, como órgão direto do Criador do universo, aproveitava todas as ocasiões para plantar a fraternidade entre os homens e preparar assim o reino de Deus, que é o estado de perfeição do Espírito com relação ao Pai, único Deus verdadeiro, de quem era Ele, o Messias enviado aos homens. Passando aos olhos de todos como homem do nosso planeta, judeu-israelita e, por conseguinte, ortodoxo da fé, Jesus entendeu que devia dar uma prova de tolerância e de amor universal, congregando judeus e samaritanos na crença verdadeira do Deus de Israel, Pai e Senhor de todos os povos. Assim, encetou conversação com a samaritana pedindo que lhe desse um pouco d'água para beber. Ora, os samaritanos eram tão desprezados e odiados pelos judeus que um israelita antes quisera padecer fome e sede do que aceitar qualquer coisa de um samaritano. Daí esta resposta de pasmo e admiração daquela mulher: como tu, judeu, me pedes que te dê de beber, a mim que sabes que sou samaritana? Mas Jesus, que apenas quisera entabolar a conversação, disse: se conhecesses o dom de Deus e aquele que te fala, pedindo de beber, tu certamente a ele pedirias que te desse, e ele te daria da água viva. Não compreendeu a samaritana as palavras de Jesus, e tomando-as no sentido literal e material, observou-lhe que o poço era fundo e não sabia como lhe poderia ele dar dessa água viva, que ela julgava ser a da origem da fonte, da nascente mãe, donde emanava toda que enchia o poço. Jesus então lhe replicou, dizendo que aquele que bebia da água do poço sempre teria sede, e que, ao contrário, se bebesse da água que era sua, que só ele tinha, essa se converteria numa fonte permanente para a vida eterna. Assim Jesus, enviado à terra em nome do Pai, de quem é o representante direto entre os homens, dá de beber da água viva, isto é, da moral divina, a todo aquele que conhece o dom de Deus e o conhece a Ele, Jesus. Quer seja judeu, quer samaritano, qualquer que sejam sua pátria e suas crenças. Se a samaritana conhecesse o dom de Deus e aquele que lhe falava, talvez tivesse pedido a Jesus dessa água viva, e se a pedisse, certamente ele lhe a teria dado. O dom de Deus era para os hebreus o dom do Espírito Santo. Isto é, a inspiração, o apoio, o concurso dos bons espíritos que Deus dá ao homem, qualquer que seja a sua crença, o seu culto, a sua nacionalidade, uma vez que tenha o coração aberto para Ele e preparado para receber suas instruções, seus benefícios. A inspiração é o gênio da ciência e da caridade,
que o homem em seu orgulho atribui exclusivamente a si. A samaritana, tomando sempre no sentido literal e material as palavras do divino Redentor, pediu-lhe que lhe desse da água que ele dizia possuir, para matar-lhe de uma vez a sede, a fim de não ter necessidade de voltar todos os dias ao poço. Houve então Jesus por bem dar-lhe um testemunho de suas faculdades extra-humanas, mostrar-lhe que sabia e conhecia por si mesmo todas as coisas do mundo. Disse-lhe, pois, vai e chama teu marido, e aqui com ele volta. A samaritana respondeu-lhe que não tinha marido, e Jesus, aproveitando essa confissão verdadeira e sincera da mulher que falava com o coração aberto para receber as palavras da verdade, como a flor que abre o seu cálice para receber as gotas do orvalho celeste, declarou que ela tinha razão, que assim era, pois ele sabia e conhecia toda a sua vida íntima, como em poucas palavras lhe fez ciente. Então exclamou a mulher: Senhor, eu vejo bem que és um profeta. Chegado o diálogo a este ponto e já sentindo a samaritana desejos de servir a Deus, perguntou-lhe onde era que se devia adorar o Eterno, porque os seus antepassados adoravam sobre o monte que dali se avistava, chamado Garizim, onde havia um templo dos samaritanos, ao passo que os judeus diziam que só se devia adorar em Jerusalém, no templo de Salomão. A resposta que lhe deu o divino mestre não seria compreendida em espírito e em verdade, senão pelas gerações futuras, nos tempos que hão de vir ainda, como fruto e recompensa da revelação nova. Abraçando em seu pensamento o presente e o futuro, Jesus prediz a desaparição e cessação de todos os cultos exteriores que dividem e separam os homens. Prediz a adoração do Pai no coração, que, quando puro, é o seu único e verdadeiro templo, culto interior da alma, o único e verdadeiro que os homens renderão a Deus, quando souberem elevar-se a Ele nas asas da oração. Ainda hoje não se adora a Deus sobre a montanha e em Jerusalém. Não existem cultos exteriores diversos a dividir e separar os homens. Não temos ainda hoje samaritanos e judeus, ortodoxos e heréticos. Não continua a igreja a manter os prejuízos e as pretensões dos judeus e dos chefes das sinagogas, chamando heréticos aos que não obedecem aos seus dogmas. A mesma igreja, apoderando-se do princípio de ortodoxia, que os judeus se arrogavam, não tem declarado heréticos e perseguido, levado mesmo à morte, como tais todos aqueles que professavam crenças contrárias aos seus dogmas humanos, a seus preceitos e interesses puramente materiais. Entretanto, Jesus disse, falando à samaritana: Mulher, crê-me que o tempo se aproxima, em que não será mais sobre este monte, nem em Jerusalém, que haveis vós todos de adorar ao Pai. Assim, o Divino Mestre condenou a exterioridade do culto, mas tolerou ao mesmo tempo todos os cultos, porque a época ainda não era chegada dos homens adorarem a Deus em espírito e em verdade, erguendo no coração um templo puro e santo, digno do Eterno. E por isto disse: Sim, em verdade, não conheceis o que adorais, enquanto o contrário se dá entre nós outros, porque só dos judeus é que tem vindo ao mundo a salvação. Estas palavras de Jesus tinham, em seu pensamento, um sentido especial quanto à samaritana e se aplicavam então ao presente. Tinham também em seu pensamento um sentido geral a título de ensino para os homens e abrangiam o futuro. Os dois últimos versos: porque só dos judeus, etc., conduzem a inteligência segundo o Espírito que vivifica.
a perceber uma alusão às encarnações messiânicas de ordem inferior relativamente a ele, as quais se têm operado sem cessarem a nação judaica, a fim de manter o pensamento puro sobre Deus e preparar a vinda do seu Messias. Quanto à samaritana, como também quanto a todos os homens, entre os quais a concepção de Deus se havia alterado, estas palavras: não conheceis o que adorais. Conduzem igualmente a inteligência a esse pensamento puro, a essa ideia verdadeira da divindade que fora sempre conservada entre os judeus pelos seus profetas. Tais palavras se aplicam ainda tanto à igreja romana como às seitas cristãs dissidentes que, a pretexto do dogma humano das três pessoas, adoram não somente o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo, embora Jesus tivesse proclamado a unidade e individualidade do Pai, o Deus de Israel, assim como tinham feito Moisés e os profetas. Mas disse Jesus: não conheceis o que adorais. Isto é, não deveis adorar senão a Deus o Pai, e adorais o que não conheceis, adorando o Filho e o Espírito Santo. Adorais o Filho, que é uma criatura de Deus, que é um espírito de pureza perfeita e imaculada, vosso Messias, vosso protetor e vosso governador, mas também vosso irmão, porque teve em sua origem o mesmo ponto de partida que vós, para chegar como chegou à perfeição, que é o reino de Deus. Adorais o Espírito Santo, que é sob este nome simbólico constituído de criaturas de Deus, um reflexo da vontade divina, de espíritos do Senhor, espíritos puros e superiores, encarregados de executar as vontades do Pai, de transmitir aos homens a inspiração divina. Nome simbólico que compreende, em sua significação, os Messias como Jesus, protetores e governadores de planetas, primeiros ministros do Pai, e todos os outros enviados ou missionários, seus ministros ou agentes, na ordem hierárquica que lhes assinala a elevação espírita. Não tem a Igreja Romana colocado o Pai no último plano, dando culto exterior ao Filho, quase que exclusivamente. E o culto à Virgem Maria não ameaça suplantar o culto prestado a Jesus Cristo. Mas chega o tempo, e ele é já chegado, em que no mundo ao Pai há onde adorar os verdadeiros adoradores, adorando n'alma tão somente em espírito e em verdade, porque também o Pai é o que deseja que o adorem assim. Estas palavras de Jesus eram palavras de atualidade e palavras para o futuro. O tempo chegou com Cristo, visto que seus discípulos têm adorado o Pai em espírito e em verdade. Depois, houve sempre na terra espíritos mais esclarecidos que repeliram a materialização do culto e se elevaram ao Senhor pela homenagem do pensamento, do coração e dos atos. Este culto, único agradável ao Senhor, se espalhará entre os homens mais e mais e acabará por dominar, como verdadeiro e único digno do ser inteligente para com o seu Criador. Os verdadeiros adoradores que o Pai deseja, os adoradores do Pai em espírito e em verdade, são todos aqueles que, qualquer que seja o culto exterior, sob que a reencarnação os tenha feito nascer, lhe repelem a materialização. Aqueles que não reconhecem para o Pai outro templo senão o coração, outro santuário senão a consciência, e que se elevam ao Pai pela homenagem do pensamento e dos atos,
por seus esforços sérios e sustentados na prática do amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como de si mesmos. Aqueles, finalmente, que, não vendo em todos os homens senão irmãos, têm a fé em Deus e a caridade, primeira das virtudes celestiais, debaixo de todas as formas, segundo a lei do amor. Deus é Espírito, e os que o adoram adorá-lo devem tão somente em espírito e em verdade. Estas palavras eram também palavras de atualidade e para o futuro. Para aquela época, então presente, porém hoje passado, Jesus afasta do homem a crença na materialização de Deus. E assim falou, principalmente, em presença dos gentios. Porque, para os judeus israelitas, Deus era Espírito. Mas entre eles também havia necessidade de destruir-se a crença na materialização de Deus. As palavras de Jesus estavam sempre em relação com a inteligência dos seus ouvintes. Moisés definiu Deus por esta palavra imensa em sua simplicidade: Eu sou quem sou. Deus existe. Sua essência enche o espaço. O universo infinito é sua residência. Nem limites, nem medidas podem servir para explicá-lo. Ele é. Mas este pensamento tão vasto como a nossa inteligência, embora hoje mais desenvolvida do que há 2000 anos, não era compreendido ainda porque estava muito acima dos homens que ouviam Jesus dizer que ser, para os homens, era viver quase como eles. Daí a ideia da corporeidade material de Deus, ideia que Jesus destruiu dizendo: Deus é Espírito, e aqueles que o adorem devem adorá-lo em espírito. Quer dizer, Deus é inteligência e a inteligência não tem forma palpável. Deus é pensamento e o pensamento não se sujeita. Deus é fluido, ao mesmo tempo que é infinito e, por consequência, não tem corpo que o circunscreva. O ensino era apropriado aos que o recebiam. Essas palavras de Jesus eram também palavras para o futuro. Destinavam-se a preparar de mais em mais o conhecimento do Pai pela inteligência do que é o Espírito para o homem, e em vista da distinção a ser feita e compreendida entre o infinito e o finito, entre o que é sem limites e o que é circunscrito, e assim, entre o Criador increado e a criatura. Deus é Espírito. Deus é o princípio inteligente universal, que obra por ato de sua vontade sobre o fluido universal. Suas combinações, suas transformações segundo leis imutáveis e eternas, que produz assim a criação universal, a que chamamos natureza, e conduz tudo pela lei imutável do progresso e da harmonia, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande na ordem espiritual, fluídica e material. Deus, como disse o apóstolo São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, é neste sentido: o Criador incriado, o Pai de quem todas as coisas tiram o ser, que nos fez para si, no sentido de que todas as suas criaturas devem,
para a vida, progresso e harmonia universais, atuar sobre a natureza em todos os reinos e em todas as criações, segundo suas leis imutáveis e eternas, sob o impulso de sua vontade superior. Deus, Criador increado, é distinto da criação, como a causa é distinta do efeito. Se bem este dela derive e a ela se prenda a Deus, é uma essência acima de toda a imaginação que o homem não deve ainda procurar analisar. Adoremos, pois, a Deus em espírito e em verdade, e não cogitemos de outro culto, senão interno, o culto da alma, fazendo do coração a montanha dos samaritanos, ou a Jerusalém dos israelitas, o único templo digno. Quando é puro, de ser levantado ao Pai, de onde nos elevemos a Ele no incenso sagrado das nossas orações. Mas voltemos ao diálogo entre Jesus e a samaritana. Ouvindo as palavras de ensinamento do Divino Mestre, a samaritana declara saber que está a chegar o Messias, isto é, o Cristo, e que quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então, disse-lhe Jesus: sou eu o que te falo. Com suas respostas às questões que lhe dirige a samaritana, Jesus tem por fim ensinar e fazer compreender aos homens que, diante de Deus, aos olhos do Pai, não há heréticos nem ortodoxos, mas somente filhos mais ou menos ternos, mais ou menos submissos, aos quais ele dá instruções, quaisquer que sejam suas crenças e sua patria, uma vez que o coração os leve para ele e estejam aparelhados a receber com alegria seus ensinos, suas graças, que abrem ao espírito o caminho do progresso na ordem física, moral e intelectual e o conduzem à perfeição. Os seus discípulos, nisto chegando então, ficaram todos maravilhados por vê-lo falando com tal mulher, etc. Estes versos, até os em que os samaritanos declaram saber que Jesus é o Salvador do mundo, apresentam duas ordens de ideias e de fatos inteiramente distintos, os que são relativos à samaritana e aos samaritanos e os que se referem a Jesus e aos seus discípulos. Quanto à samaritana, o que a tinha abalado fora o testemunho que Jesus lhe dera de suas faculdades extra-humanas, a afirmação do Divino Mestre de que era ele o Messias, quer dizer, o Cristo, a impressionara menos, não bastara para convencer. Ela duvidava ainda, e por isso foi perguntar aos seus comprovincianos se Jesus não seria o Cristo esperado. Quanto aos samaritanos, isto é, aos chamados heréticos, repelidos pelos que criam ter o privilégio da fé, foram os primeiros a se reunirem ao redor do Mestre para dizer: Senhor,
tua palavra penetrou em nossos corações. A luz nos deslumbrou. Cremos em ti. Pelo que se refere a Jesus e a seus discípulos, as palavras do Divino Mestre tinham por fim orientar sempre o espírito dos apóstolos para as coisas do céu. Tinham por objeto provar-lhes que seu único fim, seu único pensamento era prosseguir a obra da regeneração que empreendera, que se nutria de uma carne que nenhum outro possui senão ele, a pureza que o coloca acima de toda a humanidade, de toda a necessidade, nutrição divina que farta o espírito que procura a vida eterna. Por sua resposta aos discípulos que lhe pediam tomasse algum alimento, Jesus afirma sob o véu da letra que ele não está sujeito às necessidades materiais da humanidade, afirmando ao mesmo tempo a natureza extra-humana do seu corpo, que não tomava alimento algum na realidade, mas somente na aparência, ou para convencer os homens da humanidade que lhe atribuíam e na qual deviam crer a fim de que sua missão fosse aceita e desse frutos, ou para ministrar um ensino, um exemplo de caridade, de perdão, de amor. Os campos já brancos de que fala Jesus a seus discípulos e sobre os quais manda lancem eles vistas, figuram as regiões para onde Jesus os enviava à sua frente e onde estavam os homens prontos a receber a boa nova, a escutar e guardar a palavra da verdade, a se agruparem em torno dos discípulos para seguir o Mestre. Jesus era aquele que semeia, os discípulos os segadores que, trabalhando pelo progresso de seus irmãos, achavam sua recompensa no progresso pessoal que realizavam, recolhendo assim os frutos divinos. Enviei-vos a vós para cegardes o que não trabalhastes, outros foram os meus trabalhadores, vós apenas tendes entrado agora em seus trabalhos. Por estas palavras, Jesus alude à influência espírita que, por sua ação oculta e inconsciente da parte dos homens, os preparava a escutar e a receber a palavra dos discípulos. Também alude aos espíritos errantes e encarnados em missão, que trabalharam antes de seus discípulos pelo progresso do espírito humano, que prepararam a vinda do Messias e cuja obra vieram eles continuar. Então, passados os 2 dias, partiu para Galiléia. Voltou Jesus para Galiléia, em Nazaré, sua pátria adotiva. Foi bem recebido, pregando e ensinando nas sinagogas a lei e as profecias. Isto aconteceu porque muitos galileus tinham visto os prodígios que ele praticou em Jerusalém pela festa da Páscoa, e a sua fama já era imensa por toda a Palestina. O evangelista deixa de parte tudo quanto obrara Jesus na Galileia, porque os 3 primeiros escritores da Boa Nova já o tinham narrado, e apenas assinala a cura que fizera do filho de um oficial de Cafarnaum, estando em Caná da Galileia. A narração deste fato é clara e dispensa comentários. Achava-se Jesus em Caná quando se lhe chegou um oficial de Cafarnaum, implorando que ele fosse à sua casa para restabelecer a saúde a seu filho, que se encontrava às portas da morte. Vendo a fé do oficial, respondeu-lhe Jesus: vai, teu filho está salvo. O oficial regressou para Cafarnaum e em caminho lhe saíram ao encontro seus criados e deram-lhe a notícia de estar salvo seu filho. Perguntando-lhes o pai a que horas isso se dera, verificou ser a mesma em que Jesus lhe afiancara que seu filho estava salvo.
Declara o evangelista que foi este o segundo milagre que Jesus operou. E nós assim o entendemos com relação a Caná da Galileia. Porque, quando ele voltou pela segunda vez a esta cidade, já operara muitos fatos assombrosos, tanto na Judeia como na Galileia. A expressão segundo milagre não deve ser tomado em sentido geral, mas sim com referência à cidade de Caná, onde antes se dera o fato qualificado de miraculoso da mudança d'água em vinho. Jesus empregava a ação do magnetismo para a cura de moléstias físicas, e tão grande era o seu poder que não precisava da presença do enfermo para exercê-lo. Os fluidos lhe obedeciam, como o Senhor e governador deste planeta, pelo simples querer de sua vontade potentíssima. Este e outros muitos fatos produziu o Divino Mestre, que não vem a propósito relatar aqui, mas que o evangelista irá narrando a seu tempo, ao desenrolar a tela imensa da sua divina epopeia.